E o pessoal do Instagram, se tiverem perguntas, podem fazer que a gente vai tentar responder, beleza? Ai, ai. Você conversa, você solta um pouquinho mais para trás? A gente vai só tudo. Tá bom aqui. Se vocês puderem ficar no Instagram também, é show de bola. Porque no Instagram, que daí o pessoal acha que tem um monte de gente assistindo. Meu irmão fica bravo quando ele faz os eventos na empresa dele, porque tem 80 funcionários, cara, ficam 3 conectados. Aqui no escritório, não dos filhos da mãe estão conectados. Então, se vocês puderem entrar e sair, mandar um oizinho. Uma vez eu estava nada. Oi? Come um pãozinho de queijo. Deixei uma revista aberta. Isso. Deixa aberto no mudo ali. Show de bola. Eu assisti essa palestra do Douglas, mas eu deixei aberto lá. Mas é engraçado, né? Porque eu estava falando, a gente não gravava no começo, a gente perdeu um ano quase de fazer uns eventos sem gravar. Tinha uma liberdade muito maior, assim. Mas aí hoje a gente faz o quê? A gente usa o happy hour depois para poder falar, né, as verdades. Aí você pode xingar os advogados. Isso, juiz, isso. A gente faz de forma menos polida. Você tá então pra gente começar? Se vocês quiserem tomar, tem água aqui, pão de queijo, eu vou deixar aqui, tá? Não vai atrapalhar, pode ficar à vontade. Café. Seu Douglas. E daí, como é que estão as coisas? Cara, tudo bem, se Deus for. Hoje tive um falecimento na família só. Família? Meu tio faleceu. Tava com um probleminha no coraçãozinho. Sério. Que diz o pai faleceu? Então. Mas é a única certeza da vida, né? Infelizmente. Os dois são cafés, né? Pessoal, então, se vocês quiserem fazer uma pergunta, para a gente poder captar o áudio legal, que o pessoal reclamou que, quando eles vão ver no YouTube depois, ficam só as respostas. Vocês ficam, eu queria ver a pergunta. Então, para não ficar perguntando, vocês daí só levanta a mão, daí a gente circula o micromóvel para... Oi? Isso. Aí vai dar masculinidade de cada um, né? Bom café? Eu que fiz, então sabe que eu já posso casar, né? Já sou casado. Hoje, quem nunca tinha vindo aqui no escritório? Alguém? Não tinha vindo? Esquisito, né? Ter um bar embaixo, né? Pois é, eu pensei, será que eu estou no lugar certo? Isso acontece. Depois... Se o cara ganhar a causa, ele desce para comemorar. Se ele perder, ele desce para comemorar. O que acontece? Quando a gente pegou o imóvel aqui, a recepção era ali embaixo. Só que nós éramos em 4. Aí, chegou o cliente, aí desce e tal. E aí, acho que um mês depois, a gente já estava aqui no escritório, teve um jogo do Atlético. Mas abarrotou de gente aqui na frente. Daí eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para, né, ganhar um dinheiro. E aí um cliente meu pegou e falou, vamos montar um bar. Eu falei, tudo bem, eu não sei nada de bar, nem posso ir em bar, né, porque eu sou casado. Daí ele montou lá, do jeito dele, e uns meses depois a gente teve problema e tal, e aí eu fiz uma outra parceria com o Adel, que é dono do Akbar, lá na Batel, ele já tem 9 anos, tal, então é um outro conceito, tal. Para quem gosta de fumar, né, no meu caso, mas também é uma tabacaria, então é bem bacana. E a gente funciona como café, também como bar. Agora, na semana que vem, o pessoal da OAB, lá da comissão que eu faço parte, vai vir para fazer um podcast sobre leilões judiciais, e a gente vai falar, e daí a gente vai fazer lá uma bagunça. Igual a gente faz aqui, né? Termina o evento. Isso interessa, é aberto para todo mundo? É aberto. Onde vai ser? Vai ser na quinta-feira, só que daí vai ser lá no bar. Quinta-feira, antes do feriado? Antes do feriado, né?
Não, perdão, desculpa. Quinta-feira depois do feriado. Dia 21. Dia 21? Dia 21, eu tenho alguma experiência em leilões, né? Atendo, sim, alguns clientes regularmente, mas o Maurício Belessi, que é quem vai fazer comigo, tem muito mais experiência. Ele é bem mais velho, não, brincadeira, tinha da mesma idade, mas ele tem bastante experiência também. E é bem bacana, porque tem uma decisão do STJ, que é a repercussão geral 1134, que fala que é indevido cobrar o IPTU. Então, quando você vai lá e arremata o imóvel leilão, sempre eles te obrigam a pagar o IPTU. E é ilegal. E é engraçado isso, porque quando a gente está na faculdade, tem duas formas de aquisição originária da propriedade. Uma delas é pelo uso capião e a outra é pelo leilão. Então, quando você adquire de forma originária, todos os impostos para trás são indevidos. Então, se você fizer um uso capião, você não tem que pagar o IPTU para trás. E no leilão a mesma coisa. Só que estava tão consolidado o entendimento de que cobrava, que a gente falava para o cliente, coloca no custo do prejuízo aí, se quiser depois a gente faz ação. E no final das contas a gente acabava até nem fazendo. E agora saiu essa decisão e a gente já está com uma fila ali de clientes para fazer. Rolando, se você quiser vir para o lado de cá, mais tranquilo. Então hoje a gente vai falar sobre a parte de incorporação, mais com enfoque judicial. Na semana passada a gente falou mais na área comercial, né, deu algumas pinceladas para vocês, mas hoje a ideia ela é mais jurídica. Só que assim, não vai ser aquela aula chata de direito. Por quê? Porque eu não sei falar? Também não sei. Não, mas porque qual que é a ideia de todos esses cursos? É dar argumento de venda para o corretor, tá? Hoje, quando você conversa com alguém que entende de algum assunto, a tendência é você se encantar por aquela pessoa. Então, por exemplo, você gosta de moto, aí você vai conversar com uma pessoa que gosta de moto, aquilo te encanta. Então, quando chega um dono de terreno, ou um incorporador, e você leva um terreno para ele, e aí fala, tem esse terreno aqui, mas você sabe do que você está falando, você consegue ter um encantamento. E infelizmente, né, ou felizmente, aqueles que estão mais preparados vendem mais. Isso é uma regra. Então hoje a gente vai falar de incorporação com o enfoque jurídico, semana que vem regularização, eu e a Andréa Barros, e no último encontro, eu e a Raquel Dombrowski sobre loteamentos. É bem legal lá, porque loteamento é uma coisa que é bem diferente do dia a dia, assim. Beleza? Então, eu queria fazer uma primeira pergunta. Hoje eu vou dar um monte de chocolate, quero deixar todo mundo bêbado de uísque. Qual que é a diferença de incorporação e construção? De cara, sem olhar para o slide. É o que faz o projeto e o propósito não é o que constrói, é o que... Você fez igual eu na faculdade, me formei assim. Alguém mais ou não? É no microfone. Tá, mas é que só quando vocês forem falar, quando você for perguntar, não precisa. Hein? E aí, alguém sabe ou não? Diga lá. Tá errado, lógico. Qual que é a diferença lá? Vamos? Construção você constrói para depois incorporar. A incorporação você antecipa. Você viu como parece uma coisa fácil, mas tem que todo mundo ficar bêbado, cara? Porque não tem nada a ver com isso. O que acontece, ó? A incorporação é documento. Oi? Incorporação é documento do registro. Exatamente. Quando você tem um terreno e você vai construir, erguer um tijolo, obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente. Você tem que fazer a parte documental primeiro, né? Obrigatoriamente. Então, a incorporação, ela nada mais é do que a documentação da construção. Mas, quando a gente fala usa o termo incorporação, no nosso dia a dia, a gente está falando de incorporar um tijolo numa unidade autônoma, numa casinha simples. A gente sempre está se referindo a fazer um prédio, fazer um condomínio, né? Então, tecnicamente, construir uma casa também é incorporar, né? É dar corpo para um terreno, certo? Tá errado, tá certo. Tá errado, tá certo. Aí, o que acontece? Pensa o seguinte, Brasil, 1940,
Aqui não tinha praticamente construção. Quando começaram as edificações, e no mundo acontece assim, primeira coisa acontece, depois o direito vem e corre atrás, né? Então a gente foi lá e começou a edificar, fazer casinhas 2 andares, 3 andares, e aí a gente foi erguendo. E eles começaram a pensar, pô, a gente precisa ter algum tipo de regramento para isso, tá? Lá só em 1964 é que se estabeleceu a lei de incorporações, que, pasmem, é a mesma lei até hoje. Então ela teve vários aperfeiçoamentos, mas o grossão é a mesma coisa, tá? O que a gente tem que lembrar da incorporação? Se você tem um terreno, você tem que ir lá e fazer que nem o nosso amigo semana passada e fazer a conta de padeiro, certo? O Ederaldo faz a conta de padeiro. Poxa, nesse terreno aqui, dá para fazer alguma coisa? Hoje vocês já sabem que se chegar um cara e falar, tem um terreno fantástico, 8 por 100, dá para fazer uma coisa? Não dá para fazer nada. Entendeu? Você precisa de pelo menos 12. Aí for desejável 20. Lembra? Beleza? Se vocês aprenderem só isso do mês inteiro, vocês já vão ser na frente de 90% dos corretores. Porque o pessoal consulta muito a Andressa, a Jimena também, o Ezequiel também deve sofrer bastante disso. Pô, esse terreno aqui, sabe que dá pra você dar uma olhada, só pra dar uma olhada por cima, se dá pra fazer alguma coisa? Cara, primeira coisa, se tiver menos de 10 ali, dificilmente vai dar pra fazer um prédio muito bacana, beleza? Aí, o que é então a incorporação? Né? Tem lá o artigo 28 da lei, que fala o seguinte, que a incorporação imobiliária é atividade empresarial que visa promover a realização e realizar a construção de edificações ou conjunto de edificações. Fala que tem que ser construtor? Não fala, né? Fala que tem que ser um empresário. Tem advogado que é incorporador? Tem. Tem corretor que é incorporador? Muitos. A maioria dos incorporadores não eram nem construtores, eram corretores de imóveis, tá? Por quê? Porque você vai começar a entender esse jogo da seguinte forma. Poxa, vou vender um terreirinho aqui de 9 milhões, vou ganhar 700 mil de comissão, ou eu vou vender a edificação, eu dou 700 mil para o incorporador, abro mão da minha comissão, em troca de uma exclusividade naquela venda futura. Imagine, aí você vai vender um empreendimento lá de 60 milhões, 70 milhões. Qual o valor da comissão disso? É muito maior, beleza? Eu não sei vocês, mas dos contratos que eu fiz nos últimos 2 anos, a maioria deles o corretor recebe só 10% da comissão que ele combina. O resto ele pega tudo em permuta, tá? Então, qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é fazer um negócio, tá? Fazer um negócio imobiliário. Por que é fazer um negócio imobiliário? Porque todo incorporador, ele não deixa de ser um maluco, tá? Todo incorporador é, na sua essência, um doido. Por quê? O prazo, a gente vai falar disso de forma bem detalhada, mas eu quero só dar uma introdução para vocês. O prazo normal de uma obra, tá? Da visitação do incorporador no terreno até a entrega da última unidade autônoma são 5 anos. Ah, já fiz em 4, já fiz em 3, mas uma média ali, se não der o BO, vamos colocar 5 anos. Se você pegar, conforme o Everaldo falou pra gente, mesmo, o Ederaldo, o lucro é de 40% desejado. Isso. O normal é 35%. Com 30% eles ainda fazem negócio. Se você pegar 3 anos, a 30% deu 10% ao ano. Hoje, vale a pena incorporar ou não? Se você não for um trader profissional como eu sou, eu manjo no mercado financeiro, invisto em todos os tipos de moeda. Se você não for um trader profissional, você tiver uma conta na Caixa Econômica, você consegue colocar no fundo imobiliário lá e ter uma rentabilidade com base nos últimos 12 meses, rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, de 1,2 ao mês. Então imagine o seguinte, quando você vai para o incorporador, você fala para ele assim, ó, tem esse terreno aqui, são 9 milhões,
e o cara quer tudo no dinheiro. Para ele vale a pena colocar o dinheiro na frente? Não vale a pena. Por quê? Ele às vezes até tem os 9 milhões. Só que, e os 30%? Então, para aquele 30% fazer sentido, ele tem que tirar do nada. Então a incorporação, ela sai do nada. Por isso que tem muito corretor que aprende essa porcaria aqui e acaba virando incorporador. Porque o cara falou que, porra, eu tenho um mailing de clientes fantástico, conheço muito de esquina, de lugar que dá para fazer prédios, R4, estrutural, blá blá blá. E, cara, vou procurar fazer esse tipo de negócio, tá? Por quê? Porque aí você, em vez de vender lá 10 Minha Casa Minha Vida no ano, você vende um desse na sua vida, você não precisa fazer mais nada. Um imóvel de 70 milhões, você vai ganhar 3 milhões de reais, 2 milhões de reais. Né? 3 milhões é o que a gente ganha na média por ano, né? Não, por década, não, nem por década. Faça a conta lá. Dá 25 anos trabalhando para ganhar 3 milhões. Faixa R$ 2.500 por mês, né? Beleza? Tranquilo, então? Entenderam o que é a incorporação? A incorporação é o ato de você pegar um terreno, documentar ele para erguer alguma coisa. Você não precisa erguer, você só precisa documentar. Porque a gente fala que a incorporadora, tem inclusive incorporadora que ela nem tem parceria com construtora. Ela faz o quê? Ela chega lá para a Gimene, vamos regularizar esse terreno, aqui tem uma araucária, tem um córregozinho, vamos só arrumar a documentação dele e a gente vende para alguém. Então o que ela faz? Ela faz uma exclusividade, a incorporadora, ela faz uma exclusividade para poder viabilizar o projeto no prazo de 12, 24 meses e coloca uma cláusula bem pequenininha lá embaixo que ela pode vender aquele projeto e que ela vai ser assegurada a indenização do terrenista no percentual de X. E às vezes o terrenista não tem nem direito de anuir. Não tem nem direito de questionar, ele é obrigado a anuir. Tá? Então imagine o seguinte, você não tem o terreno, você não tem o dinheiro para construir, você não é o construtor, e você vai lá, faz um negócio aqui, amarra bem amarrado e vende para o terceiro. Show de bola, né? Por isso que a gente fala que o incorporador, ele é um aventureiro. Um sonhador, pode falar. A incorporação, ela para no CVC, no alvará ou no... A incorporação, ela para no alvará ou na incorporação no registro? Quem que sabe a resposta? Essa acho que nem a Gimene sabe. Fala, Gimene. Tem que ser no final, né? Hã? Tem que ser no final Final do quê? de todo o registro de imóveis. Ah, o Gimene não bebe. Só termina 5 anos depois, quando acabar a garantia. Porque o incorporador, ele responde até terminar a garantia da obra. Entendeu? Então, a gente tem muita SPE hoje, né? Então, o cara vai lá, faz SPE para incorporar, e aí aquela SPE, ela vai ficar, ela continua respondendo enquanto tiver a garantia. E aí tem um erro que os incorporadores fazem, que é o quê? Dissolver a SPE. Se você dissolve a SPE na última venda e tiver um processo depois, por um vício construtivo, quem vai responder? O construtor, que executou a obra, e o dono da obra, né? E o dono da obra, e o dono do terreno também. Responde os três, se for a modalidade de SPE. Vejam só, eu comecei fazendo umas brincadeiras, a gente está devagar, só que assim, é muito complexo o tema. É tão complexo que amanhã, 9 horas da manhã, eu vou participar de uma aula, vou ser aluno de uma aula sobre exatamente esse tema. De tão complexo que é, tá? Não é uma coisa, não é trivial, tá? Então a gente vai tentar mastigar os termos. Pode falar. Você comentou garantia. A garantia finda nos 5 anos mesmo? Ou ela termina nos 5 anos? Se não tiver processo, Depois não tiver da processo, entrega. Depois da entrega da construção. Vamos lá, depois da entrega das chaves, né, da conclusão da obra, digamos o seguinte, ficou lá um imóvel sem vender, levou 10 anos para vender. Daquela entrega daquele imóvel lá, quando é um imóvel novo, ele tem 5 anos. E Se for recompra, não. E usado? Só o estrutural. E o usado? Oi? Usado tem Usado garantia? não tem garantia. Não tem? Imóvel usado não tem garantia. Saiu uma conversa no grupo, nosso grupo lá de WhatsApp, só para contextualizar o pessoal que está ouvindo na internet. Colocaram a seguinte situação.
o imóvel tinha cupim e a pessoa quis desfazer o negócio, tá? Veja só, na minha casa, quando eu aluguei, tinha cupim. Só que no segundo dia o troço ele farela no chão, né? No segundo dia a gente já viu e aí acionou lá, né, e arrumaram. Imóvel usado não tem qualquer tipo de garantia. O que vai ter? A anulação do negócio jurídico por erro, tá? Então é o seguinte, ó, vem aqui montar a sua clínica de idoso no meu escritório. Meu escritório é fantástico para a clínica de idoso. Silêncio, olha só, vidros duplos, ninguém está ouvindo o barulho da rua. Fantástico. Aí eu vou vendo para você. Você vai e começa a instalar os velhinhos aqui, detém Atlético e Flamengo, 45 mil pessoas gritando e xingando ali. Pode desfazer o negócio? Pode. Por quê? Porque você só fez o negócio induzido em erro. Então, naquele caso lá do grupo, o que deu para entender é o seguinte: o proprietário sabia que tinha o problema e omitiu. Se o corretor está em conluio no esquema, ele responde solidariamente, inclusive. Tá? Não é por causa da Código de Defesa do Consumidor, é porque ele vai responder por vício. Agora, o vício oculto, em se tratando de imóvel, ele é muito complexo, porque assim, veja, o que seria um vício oculto? Começou a gotejar lá o encanamento, né? Tipo, o material aplicado no isolamento era de péssima qualidade, começou a infiltração, por exemplo, vendia a casa em novembro, né? Entendeu? Então, assim, em construção, é muito raro ter vício oculto. Tá? Os advogados que não são da área pedem lá vício oculto, mas nunca é, sempre é aparente. Por quê? Bolor, se vai ter bolor, no primeiro inverno já aparece. Nos Estados Unidos, eles têm uma vistoria que é diferente da engenharia que é feita aqui. Exato. Realmente, eles fazem a vistoria de elétrica, hidráulica, estrutura, bem diferente. Eles passam por uma vistoria geral. Perfeito. Se eu fosse engenheiro, esse era o serviço que eu ia vender para quem está adquirindo um imóvel, né? Então, se você vai comprar um imóvel hoje, usado, contrata um engenheiro, leve ele lá e pede para ele fazer um laudo para verificar como é que está. Eu faço, às vezes. Você faz? Isso para corretores. Alguns corretores, eles de casa de alto padrão, o cliente quer saber se... Alguns colegas já brigaram, o cliente quer um engenheiro para fazer uma vistoria, para saber se ele está fazendo um bom negócio. Você faz um laudo simples. Se não teve esses vícios ocultos, aí eu olho a elétrica, dá uma olhada geral na hidráulica, uma vistoria no telhado, esse tipo de coisa. Eles pedem para fazer. Legal. Mas, por exemplo, assim, eu fui fazer uma vistoria com um engenheiro e aí a pessoa falou o seguinte, que tinha uma rachadura, como é que é? A trinca? Como é que é a diferença de trinca, fissura e rachadura? Depende. Tem a diagonal, que é a diagonal, o que tem problema é quando ela racha assim, né? Depende. Assim. Depende também. Quando ela tem mais de 1 centímetro. Um dia desse eu fui numa obra, num prédio novo. E aonde terminava a estrutura e a alvenaria... não, mas é dilatação, né? Aí é só dilatação. Dá aquela... Mas nesse que a gente viu, rachou no meio sobrado. Ele tinha de fora a fora, nos 2 andares, assim. Ele tinha aqui... Ele tinha de fora, foi parede a parede, assim. Aí tinha que ser feito me fugiu, um reforço estrutural. Beleza, então você foi lá, chegou para o dono do terreno, chegou para o incorporador e falou, tenho esse esquema aqui. O cara fala, beleza, comprei a ideia, vou querer fazer negócio. Primeiro contrato que a gente tem que fazer... autorização de venda do terreno, para você poder captar o terreno, e o NDA com a construtora para você mostrar o terreno para ela. Beleza? Casou os 2 documentos, show de bola, o negócio está garantido. Se eles tentarem te dar a volta, você chega aqui que a gente resolve. Feito isso, sentou lá, vamos fazer então nossa promessa de compra e venda. Tá? Qual que é uma das primeiras perguntas? O dono do terreno, ele tem aptidão a negócio? Entendeu? Porque a maioria dos donos de terreno, e aí desculpa se você tem menos de 60 anos e vai vender o terreno hoje, são pessoas que, assim,
já estão lá na terceira idade, estão querendo fazer o quê? Pegar o dinheiro e ir para Miami, ir para Cuba, depende, né, do gosto. Ele não está querendo ficar muito acompanhando obra e tal, beleza? Então assim, você tem que primeiro, que é o que eu falo em todas as palestras, aprenda a conhecer o teu cliente. O que o teu cliente quer, de fato? Ele quer maximizar os lucros? Qual que é o negócio dele, né? E aí, tendo isso em mente, você vai apresentar para ele, daí lógico, isso daí sempre é um incorporador que vai te enfiar a goela abaixo, porque tem incorporador que trabalha de uma forma e outros trabalham de outra, e você dificilmente consegue mudar isso. O cara tem lá um corpo jurídico, de contabilidade já específico, e aí ele vai falar o seguinte, ó, aqui na minha incorporadora eu só faço o SPE, né? O SPE, ela é uma sociedade de propósito específico. Eu nem sei se cabe, mas digamos que eu e o Ezequiel fôssemos montar uma dupla sertaneja com um propósito específico para fazer shows para corretores. Imagine, que bacana. Então a gente vai fazer o quê? A gente tem um objeto social próprio e uma destinação. Então a SPE é uma empresa que ela tem começo e ela tem fim. A gente vai montar então uma empresa e essa empresa, ela nada mais é do que uma limitada normal. Por quê? Porque ela vai ter lá um capital social, ela vai ter os seus sócios e ela vai ter o objeto. O objeto é o quê? Construir um prédio. Prazo, X anos. Retirada de lucro, X% para cada um. Então, vou dar um desenho para vocês de uma SPE. 100% capital social. Se o incorporador não for o construtor, ele vai pagar uma taxa de administração de 10%, digamos. Se ele for o construtor, vai fazer um contrato de, sei lá, 40%, 50%, não faço ideia. O dono do terreno vai ter uma permutinha lá de 16%. Então, na construção, e o corretor de imóveis vai ter a comissão de 4%. Na construção desse contrato social, que a SPL é um contrato social, não é nada mais que isso, é só um contrato social, né? O pessoal fala assim, manda um modelo de SPE. Eu falei, cara, é um contrato social. Né? Então, quais vão ser as condições? 4% será destinado ao corretor de imóveis, pago da seguinte forma. Quando tiver integralizado no capital social da empresa R$1 milhão, o corretor ganha 10 mil. Quando tiver 20 mil, ganha mais 500 mil. A forma que você estabelecer. O dono do terreno será detentor de 100% das cotas, inicialmente. Eu vou lá, Ezequiel, viabiliza esse negócio para mim. Aí o construtor vai lá e paga os 150 mil que o Ezequiel vai usar para viabilizar. Integraliza o capital social e aquela empresa que vale 100 milhões, digamos assim, porque a obra concluída vai valer 100 milhões, tem hoje 100% de cotas do dono do terreno, vai começar a ser invertida. Então eles fazem alterações sucessivas no contrato social pagou a parte de viabilidade. Vamos começar a fazer a fundação. Você vai fazendo alterações contratuais para que chegue ao final, o dono do terreno vai ficar só com os 16% dele e o corretor só com os 4%. E o restante vai ser do incorporador. E se tiver o nosso amigo construtor, também do construtor. Beleza? Então, a gente vai... 100% aqui, aí você vai mexendo com ele até que fique de acordo com o nosso contrato original. Pode falar. Mas isso daí é só para dar uma garantia maior para o proprietário do terreno. Veja só. Porque a gente já pode começar com 16, 4 e 80. Veja só, eu nunca vi um incorporador, e aí eu falo de todos sem exceção, e eu aposto, se você quiser que nenhum faz, que é o seguinte... A obra vai custar 60 milhões. Eu monto o CNPJ, monto o contrato social da SPE, abro uma conta lá no Itaú e deposito 60 milhões. Algum incorporador já fez isso? Então, ele deveria ter menos cotas sociais. Por quê? Qual que é a grande sacanagem com o leigo? Capital social a integralizar respondem todos solidariamente. Você vê como a contabilidade não foge, né? Entendeu? Então é o seguinte, se eu tenho só o terreno integralizado e eu coloco lá que vão ter 60 milhões a integralizar para executar a obra,
todos no contrato social são solidários. Por quê? Porque perante a sociedade vocês respondem pelo capital social integralizado. Entenderam? Aqui hoje, ao vivo, gravando tal, a gente está falando como deve ser feito, tá? Ninguém faz, beleza? Mas assim é que deveria ser feito. A alternativa, e aí quais são os problemas da SPE, tá? A SPE é legal por quê? Porque aí ninguém foge. Então, o dono do terreno não pode vender para um outro depois por contrato, o incorporador tem que prestar conta, o construtor tem que seguir o cronograma de obra, tá todo mundo ali amarrado. Quando você não confia na pessoa, faz a SPE. E aí você deixa lá a luz, você deixa visível. Chega lá, mete o pé na porta da contabilidade e fala, me dá o extrato bancário. Você tem acesso full time, beleza? Isso funciona mais em empreendimento pequeno, sabe? Então, prédio de 4 andares, tem bastante que funcionam assim. O cara faz a SPE, o dono do terreno até tem às vezes mais dinheiro que o próprio incorporador, e aí a gente coloca uma cláusula nesse contrato. Se você mijar fora do pinico, eu te expulso da sociedade. Então, o incorporador, ele tem lá, e o construtor, ele tem um prazo de execução de obra que é uma marcha. Então, laje tanto tempo, bababá, tanto tempo. Se ele mijar fora do pinico em qualquer etapa dessa, o dono do terreno expulsa ele da obra, vende para outro e aí indeniza ele no que ele gastou. Vai ter indenização, vai ter multa, mas daí vai indenizar ele. Beleza? Esse seria o nosso contrato ideal. Quando que isso vai passar a funcionar? Deveria ter começado a funcionar a partir de 2021. Por quê? Porque o governo está vendo todas as transações bancárias. Entendeu? Então hoje como é que funciona? Fica o dinheiro na conta pessoa física do pedreiro lá que vai fazer a obra, e aí chega no final, os caras fazem um bem bolado, toma 10 para você, 5 para mim, e seja o que Deus quiser. Ninguém declara nada, ninguém recolhe nada. Quando você faz a incorporação, a gente aprendeu lá com o Ederaldo que você coloca lá uma estimativa de custo de obra. Ele foi muito simpático e falou que em 10% de margem, né? Talvez seja 90% a margem. Então você fala que você vai gastar 100 mil para fazer um prédio lá que custou 10 milhões. Beleza? Então na prática pode acontecer dessa forma. Então a SPE é um contrato, quando alguém te questionar, porque como é que funciona a SPE? A SPE é igual a uma empresa normal. Vai ter as cotas lá, a gente vai sentar, vai discutir, que cada um vai ficar e boa. Você já vai quebrar as pernas de qualquer um, tá? E a SCP? A SCP é um contrato de gaveta. Entendeu? Então, a SCP, eu faço um contrato com a Alana vai ser a incorporadora e eu vou ser o investidor, ou o dono do terreno. Então, imagine que vai ter o investidor, o dono do terreno e a incorporadora. A incorporadora age como sócio ostensivo, ou seja, está tudo nas costas dela, ela vai contratar com o fornecedor, contratar mão de obra, ela vai fazer tudo. E eu, dono do terreno, ou eu, financiador, vamos ficar ali só como investidor. A gente não tem nenhuma responsabilidade jurídica com relação à obra em si. Para quem que é bom isso? Para quem não quer ou tem receio de ter algum problema lá, trabalhista, no futuro se for uma obra muito grande e tal. Imagine, você pega lá, coloca um menino de 18 anos trepado, trabalha nas alturas, quantos metros que é? Alguém sabe ou não? A partir de 2, né? Mudou agora, acho que é 1,20. Agora é 1,20. Então, se você tiver uma diarista em casa, a desgraçada vai lá ficar com aquele na cama. Aí ela vai e sobe aqui em cima, né? Pode, que tem 1,10 m. Se tiver 1,25 e ela cair, ela tinha que estar içada, presa no telhado, né? Com o cinto de segurança. Beleza? Com os cursos. Com os cursos. Com os cursos. Doutor, fiquei com uma dúvida. Tem algum modelo específico para fazer o contrato com a construtora, por exemplo, para enviar, o corretor vai enviar um terreno para a construtora? A NDA, eu acho legal a NDA. A NDA, o que ela é? Ela é um acordo de não divulgação, então a construtora não pode vender aquilo lá para uma outra construtora, não pode oferecer para uma outra construtora ou para um outro parceiro, e
se ela vazar, ela tem uma multa. 100 mil, 1 milhão, ela vai ter uma multa. Né? Com o dono do terreno, porque veja só, o Código Civil hoje, e a lei dos corretores, ela é muito falha. Por quê? Ela fala que na dúvida, você tem que cobrar do vendedor a comissão. Todo mundo sabe disso, né? Então, a regra é do vendedor, que você tem que cobrar. Porque qual foi a primeira coisa que eu falei? Faz o contrato de autorização de venda do terreno. Por quê? Se o veiaco do incorporador te der a volta, você ferra o dono do terreno. Você está garantido. Na reforma do Código Civil, que pelo amor de Deus, está longe de ser deferido e tal, só tem uma redação final, então vai passar pelas 2 casas ainda, lá vai constar que o corretor vai ser igual aos Estados Unidos, vai ser aquele que te contratar. Entendeu? Então, aquele que te contratar. Então, por exemplo, eu chego lá na tua casa e falo assim, a Gimene vai te mostrar um imóvel. Senhor, beleza, Gimene, pode me mostrar. Você tem que pagar a comissão para ela. Independente se é seu comprador. Entendeu? Porque vai ser aquele com que você tem relação jurídica. O que, pelo amor de Deus, é o óbvio. Né? Imagine eu como advogado, e isso acontece, tá, pessoal? Às vezes, assim, uma corretora me procura e fala assim, faz um contrato lá pra gente, aconteceu 2 vezes, faz um contrato pra gente, beleza. Aí eu fiz tal, mandei a nota dos honorários, daí ela, não, quem vai pagar é a outra corretora. Daí eu, tá bom, daí eu mandei, não, mas quem vai pagar é a outra. Então nós vamos dividir. Então tá bom, então divida. Então assim, quem paga é sempre quem contrata, a exceção é no caso de vocês, porque se não ficar claro, quem paga é o vendedor. Tá? Tem que estar expresso que é o comprador, e tributariamente falando, tem que ser o comprador para pagar a comissão. É uma burrice colocar no contrato que é o vendedor que vai pagar. Por quê? É muito difícil não ter ganho de capital na venda do imóvel, certo? Se você receber um valor menor, você vai receber 6% a menos, a comissão. Tá tudo certo? Por quê? A gente paga imposto quando a gente paga alguém? A gente não paga. A gente só paga quando recebe. A única exceção é no caso da locação residencial, que é na locação comercial, que o locatário é pessoa jurídica. Mas aí, Douglas, como é que contabiliza isso do imposto de renda depois? Você vendeu a escritura, você lá R$1 milhão. Então, aí você vai falar que você vendeu por 900... Porque você não vai vender por 1 milhão. Você vai vender por 940. Vai vender por 1 milhão. Você deve a comissão pro cara. Não, a venda foi do... Então, mas esse que eu detalhe. Não foi. Mas a nota fiscal não é pro vendedor que eu dou? Você pode dar para quem você quiser. A lei fala que se não for estabelecido, vai ser para o vendedor. Você entendeu? Porque a transação imobiliária, você pode fazer no valor menor. Tirando a comissão. Registro em cartório, eu vou fazer 1 milhão. A escritura vai ser R$1 milhão pelo terreno. Isso. Aí você pode colocar lá que foi pago a comissão pelo comprador. Na escritura? Na escritura. Na escritura. Apesar de estar 1 milhão, você vai recolher em cima Aí no teu imposto, de você joga lá que... Especifica lá depois no imposto. Na verdade é o seguinte, na escritura você tem que colocar 940, você não pode, tem que ficar por fora. Como é que é? Você não pode colocar na escritura. Porque na prática o que acontece? Você tem que combinar com... A venda é 1 milhão. Então, a venda é 1 milhão. Mas eu como comprador quero que apareça a escritura 1 milhão. Sim, vai... Não, daí não vai dar certo o negócio. Só daria certo se fosse feito... Porque a lei tem que ser na venda. E tem que sair na escritura. Então, mas já alterou. Mas essa alteração, ela é... Porque é quem contrata que paga. Então, o único lugar que não é claro quem contrata que paga é no corretor. Tudo que você imaginar, tudo, sempre quem contrata é quem paga. Só nessa besteira ali que ficou um furo da lei que é desse jeito. Mas que o governo quer arrecadar imposto do comprador, do vendedor e do corretor. Isso também é verdade. Então o ideal seria... O ideal é você fazer, por causa do ganho de capital, você deixar pagar os 60 mil como contratação. Porque veja só, eu posso fazer um contrato, e eu faço às vezes isso, contrato, por exemplo, de honorários que eu recebi um valor lá por alguma outra coisa. Entendeu? Que não necessariamente jurídica. Você vai emitir uma nota. Você pode emitir uma nota de consultoria na venda do imóvel. E aí você vai recolher o imposto, o comprador vai declarar
que não recebeu o dinheiro. Você, porque ele não recebeu. Foi você que recebeu o dinheiro. Entendeu? O vendedor. Vendedor. O vendedor. Entendeu? Porque o vendedor, o vendedor não vai receber esse dinheiro. Então não tem por que ter esse ganho em cima de uma coisa que não recebeu. Ah, mas abate de qualquer forma, né? É porque hoje você põe na declaração de imposto de renda e você paga menos. Aí você pode. Mas, não, acho que não dá, né, mesmo? Dá? Porque assim, ó, eu Ah, não. Se você. Ah, lógico, quando você declara que você pagou a comissão, é óbvio. É, porque você declara o líquido, né? É normal, 99%, algumas vezes a gente já recebeu do cliente. Aí você declara lá e você resolve. Beleza, Mas normalmente Aí você vai resolver. Apesar de que hoje a gente tem que colocar na nota o comprador e o vendedor. Isso, porque você está amarrando a transação. Agora tem que estar o nome de todos. Tem que estar o nome dos dois. O NJ que você falou é um contrato. O NDA é o. Como é que alguém que manja inglês ali? É No Disclosure Agreement. Então, é um acordo de não divulgação. Então, por exemplo, é o seguinte, eu trabalho com fundo de investimento, aí chega um chinês aqui que quer investir. Aí, para eu poder abrir as informações para ele, eu preciso de uma NDA. Sempre que você for dar uma informação sigilosa, você faz um NDA. É um nome bem chique para você fazer uma oferta privada. É oferta privada. Oferta pública eu vou lá e coloco na internet. Oferta privada, ó, você quer isso aqui? Só que se você divulgar, você vai morrer em tanto. Entendeu? Se divulgar, você tá falando. Sigiloso. Aí, na SPE, eu tenho, na SCP, eu tenho o seguinte problema. É um contrato privado, então eu posso não saber dele. Por exemplo, você chega lá num prédio, aí você olha lá, qual que é o CNPJ do empreendimento? Você olha e vê, tá 001. O que significa isso? Que a construtora está fazendo um negócio direto, entendeu? Que ela está fazendo sem patrimônio de afetação, que ela está fazendo sem uma SPE. Qual que é o risco disso? A Incol foi lá, saiu abrindo canteiro de obra, pegava o dinheiro de uma obra, usava para outra, pegava o dinheiro de uma obra, usava para viajar e deu no que deu. Mas a SPE é obrigatoriamente obrigada a fazer patrimônio de afetação? Não. E aí é um outro erro. Patrimônio de afetação é uma coisa que ela é bem complexa, assim, sabe? Porque você tem todo um passo a passo que tem que ser seguido. Então não basta você abrir o CNPJ, não basta você fazer a declaração pro COI, acho que é. Você tem que fazer tudo na sequência. Então você tem que abrir o CNPJ, você tem que fazer a solicitação, você tem que fazer o registro de incorporação e aí você tem que casar todas as informações. O que é legal quando você faz? Que aí você vai pagar só 4% de imposto, né? Você vai pagar só 4%. Então daí não tem imposto de renda, não tem nada, é só os 4. Beleza? É bom para todo mundo, né? Exatamente. Que inclusive que a gente vai... Falei para ele o seguinte, falei assim, olha, cara, vamos fazer um negócio, deixa quieto, porque ele não quis fazer com a Caixa. Porque ele devia desde 96, 52 milhões de reais. Que ele pegou do banco e não pagou. Entendeu? O cara com uma Q7 falava que morava num condomínio aqui e tal. Nem sei se mora, né? Então, sim, tem que tomar muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Nessa área de incorporação, tem muito, tá? Tem muito golpista. Então, o que é bacana a gente entender? Se o cara chegar para você e falar assim, olha, eu vou fazer uma SPE, eu tenho aqui a contabilidade, a gente vai fazer o patrimônio de afetação, isso soa como música, sabe? Não tem problema você não ganhar 1 milhão de comissão hoje, porque vai vir, o negócio vai acontecer. Aí você faz a due diligence lá e tá tudo certo. E aí no patrimônio de afetação, então, como é que funciona? Ele fala o seguinte, olha, eu tenho aqui X empreendimentos e eu tenho X processos. Então, por exemplo, eu posso fazer uma incorporação tendo processo?
Lógico que pode, não tem problema nenhum. Aí você vai lá constar naquela incorporação que existem aqueles processos. Todo mundo que for comprar vai chegar para você e falar assim, pô, eu vou comprar esse imóvel de você, mas eu vi lá no registro de incorporação que existem processos. Aí consultei meu advogado, o advogado falou que o processo é de 3 milhões de reais. Aí você mostra o balanço patrimonial da empresa e fala, não, a gente tem aqui 280 mil milhões. Da Square não é uma confusão a gente vender, porque tem lá no início do registro Isso. tá lá registrado, aí a gente... A recuperação judicial, né? A gente tem que mandar, levantar documentações, fazer isso, para poder vender. Tem banco, antigamente ele não nem pediu, mas agora todo banco está pedindo a documentação do cartório. Exatamente. Eu tô com uma que, assim, eu falei pro incorporador, espera mais 30 dias que vai baixar o processo. Não, vamos incorporar. Incorporou, aí tá lá. Aí toda unidade que ele vai vender, lá vai pegar a certidão de objeto e pé. Descrição do processo está arquivado já lá. Mas faz parte do show, tá? Existe uma lei, que é de 2015, que ela institui a concentração dos atos na matrícula. Tá? Essa lei vem sendo, que é a lei do registro público, ela vem sendo emendada quase que por semana, beleza? Então ela teve lá no 2023, de julho de 2023, que falou que não precisa mais de certidões de feitos ajuizados. Por quê? Se você quiser apanhar alguém no pau, você faz o quê? Você entra com o processo e já protocola que, ó, tem um crédito que se picareta. Então você já vai lá e já faz a averbação, a indicação, né, a prenotação de que existe um processo. Se o cara for vender aquele imóvel, ele tem que comprovar que ele tem outros ainda para garantir uma futura e eventual execução, tá? E aí o patrimônio de afetação, ele faz o quê? Ele é como se fosse um escudo em volta daquele prédio. Então, se você comprou aquele prédio, processos oriundos de outros empreendimentos não vão afetar aquela obra, aquela execução. Então você pega lá, quando a PDG teve o problema, eles ficaram devendo 6,2 bilhões de reais. Aí eu entrei no processo, lá tinham 100 mil páginas, quando eu entrei no processo para ver. Advogado gosta de ler. E aí eu achei lá o plano de pagamento e tal, hoje eles já saíram da recuperação judicial, uma das poucas empresas que saem da recuperação judicial, né? E aí então, lá eles tinham, se eu não me engano, posso falar uma mentira do mundo para vocês, eles tinham 680 CNPJ. Por que o patrimônio de afetação paga menos imposto? Porque é o seguinte, pense só, o Estado, ele quer fazer o quê? Ele quer te dar meios de... Quando eu faço essa palestra do direito do trabalho, eu falo o seguinte, liberdade econômica versus direito trabalhista. Então, faz parte da política pública de liberdade econômica eu construir, fomentar a construção civil é um dos pilares do país. Então, o que eles fizeram? Eles criaram esse mecanismo para que, se a tua empresa estiver redondinha, e aí não é o redondinho na origem, então, porque todo mundo consegue começar bem, né? Vamos montar a gente uma incorporadora aqui, nós 5, vai estar todo mundo com o nome limpo. Dali 6 meses eu fiz lá um crediário na Renner, tem um cuspido, fiz um crediário na Renner, a outra lá comprou o carro, não pagou a parcela, o que a gente faz? Se ferra a obra. Então, o patrimônio de afetação, o incorporador, ele tem que andar dentro da lei durante todo o procedimento. E aí muitos, quando vão fazer a venda, vão declarar imposto, se ferram, por quê? Aí eles não têm alguma certidão, e aí eles podem ter problema. Quando você vai fazer, essa parte contábil, se você está muito bagunçado, você tem que esperar 1 ano para começar a obra. Por quê? Você tem que primeiro ajeitar, não pode ter nenhum tipo de débito, né, com o Estado, e aí você tem que levar um negócio assim, bem certinho. Então, funcionário, bacana, FGTS, tem que estar todas as obrigações em dia. E aí, em contrapartida, o Estado fala assim, então você vai pagar só 4. Entendeu? Esse aqui é o motivo, né, deles fazerem assim. É fácil a afetação ou não? A afetação é um escudo. Se você tiver num empreendimento com patrimônio de afetação,
pode vender de olho fechado, beleza? Mais ou menos, né? Por quê? Se a obrigação tributária não estiver em dia, pois também tem que tirar as certidões. Entenderam? Quando que você vê que tem a patrimônio de afetação? Quando o CNPJ lá é um / filial. Construtora tem filial? Não tem. Só quando tem afetação. Mas assim, pode ter patrimônio, afetação, pode ser tudo. Mas uma coisa que o corretor tem que ter consciência é que a qualidade da construção é importante para quem compra, não só a parte do documentário. Veja só. A gente vai falar muito disso porque, assim, existe algum imóvel em Curitiba ou qualquer cidade que seja ruim? Alguém anunciou algum imóvel? Esse imóvel que é uma bosta. Esse imóvel que é baixo padrão. Aqui é beira da favela. Aqui é face... Aqui só dá bolor? Não. É tudo face norte ou sol dia e noite, né? Tem uns que viram sol dia e noite. Ela falou que sol com reflexão. Batia sol na parede da janela do vizinho. E refletia. Então... Hã? Sol com reflexão. É boa? Então, assim, hoje, se você quiser comprar, e aí eu falo assim com muita dor no coração, se você quiser comprar um imóvel de excelência no acabamento, compre um pronto. Você vai lá, olha o barulho. Não é uma parede, é um drywall. Bate na parede para você ver como é que é. Eu moro num condomínio bem antigo, né? Então é feito de tijolo, tal, bem bacana. O meu vizinho, o condomínio pegado no meu, é lindo. Quando a gente for, nossa, eu fui, ai que bonitinho, tudo coloridinho. Vocês conhecem ali na João do Alarme? É um predinho, são vários predinhos, daí tem uns sobradinhos lá embaixo que é a parte chique. Eu ia comprar no sobradinho lá. Cara, mas lindo por fora, lindo, lindo. Tem uma piscina na cobertura, assim, no terceiro andar tem uma piscina. Pá. Aí eu entrei assim, aqui do lado de lá faz. Você pisa e faz, sabe? É inteiro de drywall o negócio. Ai, aqui é um conceito americano. Vai cagar, né? Aí eu peguei e comprei do lado lá, casa velha, grande, tudo parede grossa, pó d'amor que não... O lobo mal pode assoprar que não vai acontecer nada. Mas a história dos 3 porquinhos é uma coisa que está no consciente brasileiro. Aí qual que é o detalhe, tá, do acabamento? A gente vai falar daqui a pouco do padrão construtivo, tá? Então, que é o CUB, né? Então, você pega lá, eu não tive nenhum contrato esse ano de incorporação, eu tive alguns, mas eu não vi nenhum que o cara falava, ó, vai ser alto padrão, piso, tipo insepa, entendeu? Mas isso não vem no memorial descritivo? Vem, só que quando você faz o contrato, você faz o contrato de um sonho. Lembra, o incorporador, ele nem foi lá, ele nem abriu a guia amarela, ainda ele já está comprando o negócio. A hora que você tenha... Porque como que a gente faz na prática? Vai ser igual ao prédio X. Entendeu? O cara até manda lá o memorial descritivo do prédio vizinho, e ele fala, se for aprovar nas condições, blá, 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 número de unidades, altura, enfim, vai ser no mesmo padrão construtivo. Daí você vincula o cara, né? Você vincula o consultor. Só que em regra ele fala o seguinte, vai ser alto padrão. Aí agora eles criaram um altíssimo padrão. Né? Já Sanremo virou todo mundo. Alto luxo. Assim, alto luxo, né? Sabe qual é o conceito de rico no Brasil ou não? Os super ricos no Brasil, nos termos da reforma tributária, são pessoas que têm um patrimônio superior a 640, se eu não me engano, R$1.000. Então, se você tiver uma casa super rico, eu vi uma anta falando assim, porque o super rico tem que tributar mesmo. Eu falei, gente, pensa o seguinte, qual que é o valor da minha casa, da minha vida hoje? 350 mil. Aqui. Não, aqui. Você vai lá, pessoal que está vendo na internet aí, você que é tonto, comprou um imóvel com 20 anos, 350 mil. O namorado ou a namorada foi comprar o outro. Vocês vão lá e casam. Fazem a besteira de casar. Aí fazem a besteira de casar no regime de comunhão universal de bens, ou seja, vai misturar o patrimônio. Quanto vocês vão ter? 700 mil reais. Ou seja, vocês são, à luz do Estado, super ricos. Mas a tabela do governo estava querendo de
colocou. Mas não tem Foi nada, isso é só imposto. especulação, não tem nada definido super rico ainda, né? Não. Tá rolando 10 milhões. Não. 600, pode. Mas aonde isso? Tá no. Na Receita Federal tem um estudo dos super ricos. Pelos olhos da Receita Federal é isso. Ponto. Ah, é. Aí, porque é o seguinte, é tipo a tabela progressiva do imposto de renda, sabe? Então meio que é um número. Saber tributar, patrimônio, para pagar anualmente, uma Ah, não. Aí sim. Aí vai ser o. ter mais de 10 milhões. Aí vai ser o investidor profissional, que é o 10 milhões. Aí vai ser o 10 milhões. Um pouco mais de 100 mil dólares, tá super rico. Super rico. Mas não milionário, né? Você é super rico, mas não é milionário. É. E daí você não tem 1 milhão ainda. Quais são os requisitos, então, para a gente fazer o nosso registro da incorporação? Título, ou seja, ter lá o terreninho no nome do carinha, ou ter a escritura de promessa de compra e venda. Pode não estar averbado lá ainda, tá? Então pode, se você fizer a escritura, já vale. Então você vai lá, faz o nosso registro de incorporação com a propriedade, certidões negativas, todas, tá? Trabalhista e tributária, projetos e o memorial descritivo, que é aquilo que a gente estava falando. Precisa de tudo isso para a gente poder fazer o nosso registro de incorporação. Aí, beleza. Então a gente tem lá SPE, SCP, patrimônio de afetação. A gente tem todo um norte. Senta para cá só para ela poder sentar aqui comigo. Aí a gente tem todo esse norte, então, de documentação, de termos que a gente tem que saber, NDA e tal. E o contrato em si, como é que a gente faz? Tá? O contrato a gente faz da seguinte forma. Como todos, nome das partes. Se for pessoa jurídica, CNPJ. Se for uma SPE, a gente precisa das empresas que compõem. Então, por exemplo, eu já vi gente falando assim, analisa para mim esse CNPJ. Daí eu olhei lá no site da Receita, era outro CNPJ que era só do que esse CNPJ. Você tem que abrir as pernas e ver tudo, entendeu? Então você vai lá até o CPF, se não for uma SE, claro, né? Então você olha toda essa cadeia de documentação. Prazo médio para fazer uma due diligence de incorporação, 5 dias úteis. Para fazer a proposta, receber as arras lá do dia para a noite a gente faz. Mas para poder fazer lá um parecer bonitinho, 5 dias eu acho que é um prazo razoável. Eu acho que esse arras do nome do vendedor, eu acho, sinceramente, eu acho errado. A gente vai falar disso também. Definição do objeto do contrato. O que a gente vai fazer? A gente vai incorporar, ou seja, a gente vai colocar tijolo em cima de um pedaço de terra, certo? Então, o que tem que constar? O terreno, o tipo de projeto que vai ser realizado e qual é a métrica de valorização. Então, por exemplo, qual que é o CUB? Que tipo de obra vai ser? Vai ser uma obra Minha Casa Minha Dívida? Quais são os lá? Fala pra gente ali de... Fala aí um de vocês dois, Zene. Padrão básico, médio. Como é que é no alto lá? Um 8, por exemplo, o padrão alto está mais de 3 mil reais mais quadrado, o médio está 2.800 reais mais quadrado. Quando a gente pega um 16 lá, luxo, ele tem um rooftop, né? Então, por exemplo, quando você abre, eu devia ter colocado aqui, foi preguiçoso. 3 suítes, por exemplo, um móvel com 3 suítes. Isso. Aí então você, no próprio Cube, você já vai ver quantos suítes tem que ter, não dá para o cara enjambrar. Não dá. Por isso que eu falo o seguinte, é altíssimo padrão, sala e cozinha. Entendeu? Padrão do quê? Se você morasse debaixo da ponte, você ir para uma casa, né? Eu brinco assim, a pessoa fica brava comigo. Eu não gosto de carro, assim, sabe? Eu odeio carro. Eu tenho um Voyage, assim. Eu, mas devia comprar outro carro. Cara, eu andava de moto, eu me molhava. Então eu entro no carro, eu não me molho se chove. Para mim tá ótimo. Eu chego, eu paro no semáforo, não vem ninguém pedir dinheiro, o cara vem dar um troquinho para mim. Entendeu? Não tem sequestro, não tem nada disso, cara. Não sabe? Então, o altíssimo padrão
vai estar designado lá no nosso amigo Cube. Depois digite lá no nosso amigo Google, Sinduscom, nossa, eu tô... Sinduscom, né? Cube Sinduscom Paraná, ele vai te dar lá as referências. Ele vai te dar a tabela do seu imóvel. Nossa, o desconto do Paraná tá caro perto de São Paulo, né? Pior que é verdade. Sério? São Paulo tá lá e tá 2 vezes barato. É que Mas é que isso foi uma soma, né? Mas eu não sei que a mão de obra aqui não é mais cara que São Paulo. Mas eu acho que... Faz a recolhimento de imposto em cima do Cube, então, e colui com os estados, com os governantes, essas coisas. É que nem a gasolina, você vai pra São Paulo, tá 4,15. Mas é por causa do álcool, né? Mas a gasolina em São Paulo é por causa do álcool. Mas mesmo assim, é tributário, né? Então o Cube, né, o cadastro, o custo unitário básico, ele vai te dar lá um parâmetro de qualidade da obra, tá? Classificação do empreendimento, vai impactar no valor e dá para você, corretor, uma segurança naquilo que a gente está falando da qualidade da obra. Então, posso confiar na qualidade da obra? Se você tiver um Cube referenciado mais elevado, sim. Porque o que as construtoras estão fazendo hoje? Elas estão transitando no Cube. Então, você comprou um imóvel lá, da construtora X, começa com C, termina com L, faz sobrado, era um padrão altíssimo, né? Aí agora você vai comprar lá, parece um pombal vertical, cara. Tá um sobrado no rabo do outro, entendeu? Não dá nem pra você espirrar sem engripa o vizinho. E aí não, construtora de altíssimo padrão, entendeu? Tudo é altíssimo padrão. Tudo é altíssimo padrão. Então tem que tomar muito, muito cuidado com isso, tá? Nenhum contrato que eu li esse ano tinha o Cube. Nenhum. Porque eles são burros, não sabem escrever? Não, porque são muito espertos. Tentaram enrolar o dono do terreno. Aí, aqui tinha que ser o Ezequiel e a Yasmine para falar, mas a gente fez isso na semana passada. Então, falando da parte do corretor, análise de viabilidade. Poxa, você corretor sabe que em frente ao estádio vai atrair um público para show. Então, se você fizer um empreendimento Airbnb aqui, vai ser bacana. Se eu fizer no sítio cercado Airbnb, não vai funcionar. Se eu fizer apartamentos de 5 quartos, dificilmente vai vender, porque as pessoas hoje têm um filho, meio filho, ou nem tem filho, né? Eu quero ver assim, vou dar uma dica aqui pro pessoal que está na internet. Faça o primeiro empreendimento pet do Brasil, de Curitiba. Empreendimento pet. Você que odeia criança, que adora cachorro, aqui o cachorro tem a seu... Eu estou convencendo um construtor a fazer um idoso, uma terceira idade. Já tem, né? Não, mas não condomínio. Um prédio aqui, porque... Mas não tem um prédio aqui que só é para idoso? Só pode morar acima de não sei quantos anos? Não. Mas ele é nisso aqui, Não, da Laguna. o iglu ele foi comercial e outra para cima é lá na República Argentina. Isso. Feito para idoso, porque tanto que ele não Sim, tinha mas esse parede é e da tal. Isabel. Que legal. E a família do dono do terreno é da Ilha de Caras. Essa Ilha de Caras é uma das zonas azuis do mundo, onde as pessoas são centenárias, vivem. Que bacana. É uma ilha uma setor lá de pesquisa, né? Porque as pessoas vivem mais e tal. E o dono do terreno pediu para que o empreendimento se chame Ilha de Caras. Que legal. Então você aproveita e faz um empreendimento para a terceira idade, com as portas mais largas, com apoio, com o elevador mais largo. Eu não sei se vocês viram os parquinhos agora de Curitiba. Não sei se vocês viram os parquinhos de Curitiba agora, todos eles estão com acessibilidade para crianças com deficiência. Então aqui tem o da parça da Ucrânia, muito legal, tem aquele gira-gira, e daí tinha um menininho, eu fui lá no domingo que eu levava meu filho, tinha um menininho com a cadeira de roda lá girando assim, quase vomitando assim, mas muito legal assim. Sei que o hotel, alguns empreendimentos já é obrigado a ter um percentual para acessibilidade. Aham. As vagas, mesmo os empreendimentos residenciais estão tendo que ter
vaga para PCD, né? Aí, então vamos falar assim em viabilidade econômica. Então, por exemplo, adianta hoje eu fazer um prédio naquele cube mais alto, sem vaga, sem negócio de carro elétrico lá, sem tomada para carro elétrico? Não. Cara, entendeu? Mas tem que ter lá. Vai ser um diferencial. Vai ser um diferencial. Aspectos legais. Então, por exemplo, você tem que ficar de olho no plano diretor, né? Ano que vem já está o estudo lá, já estão fazendo o estudo, já está tendo as audiências e tal. Ano que vem entra o novo plano diretor em vigor. Então, pessoal, nossa, eu não sabia que iam querer fazer prédio em Santa Felicidade. Os caras estão lá discutindo. Não sei se vai ter prédio em Santa Felicidade, mas já está em discussão. Então, ano que vem vai ser promulgado o novo plano diretor. Por 10 anos, a cidade vai crescer para aquele lugar. O que o pessoal faz? Especulação imobiliária. Então, ele vai, essa área aqui da cidade está meio morta, vamos crescer. Provavelmente é para lá que vai querer crescer. Então, você vai poder fazer um empreendimento, arrumar um dono de terreno para fazer um predinho. Então, isso entra também nos aspectos legais. Então, hoje, por exemplo, quando eu mudei acho que até 2019, me corrija se errado, Santa Felicidade, a fração mínima acho que era 500, né? Daí agora de 600, daí agora diminuiu para 350. Não, é perto da APA que é 600. Pode ser. Posso falar? Pode. SF 300 metros. 300 metros, né? Isso. APA é 600. APA é 600. Isso. Que é Passaluna, não? Daí, para aquela humilhada assim, aí você tem a fração mínima que é 600, que é 300. Aí você faz lote A e lote B, faz 2,150. Não dá. Não dá, ele não permite. Não dá porque sai do mesmo indicação fiscal. E é unifamiliar no 600. Somebody love. Tem um monte que fez. Eu fui lá, falaram que cai a mesma indicação fiscal, subdivide, mas continua a mesma fracionada, não pode. Informação Tem o Dalabona que fez isso. Quando você está dentro do condomínio. Quando você está dentro do condomínio, você faz o condomínio e daí dentro do condomínio você subdivide. Eu tive uma situação assim que a família fez umas casas e queria dividir. Depois- A gente fez um condomínio pra Depois fala com a Andressa Manja. Depois fala com a Andressa. Só rapidinho, tem um lote de 24 metros de frente, quero dividir em 2 e depois multiplicar. Veja só, você tem que falar que é primeiro para a família, Tá? aí depois cada um vende o seu. Daí eles são obrigados a dividir. Mas a indicação fiscal não vai ficar aquela barra 1, barra 2? Barra 1, barra 2, A e B. Aí quando você vende, você divide, sai uma matrícula separada ali. Sai outra indicação fiscal. Uhum. A gente fez para alguns irmãos já. Viu que o esquema aqui é bruto, né? Para quem não entendeu, tá o seguinte, veja só. Você tem... De rua. É, Mesmo de rua. mesmo de rua. Ele chama nome, ele geralmente bota o sobrenome da família. E Condomínio dos Vilar, entendeu? Aí você tem lá um terreno que só cabe uma casa. Sim. 300 metros. Você faz 2 casinhas geminadas. Aí você faz um moinho no meio. Fala, é o Douglas e o Leonardo, os irmãos. Aí, quando você termina ela, você vende. Para qualquer um. Como vendeu, aí desmembra. Eu chamo de construir lote A e lote B. Mas o zonamento não permite. Permite. Nesse esquema. Legalmente. Legalmente, lógico, aqui a gente não fala, tá gravando ao vivo. Não é nada ilegal. Não precisa subornar ninguém. Esses caras que querem subornar antes morreram todos. Brincadeira. Mas é legal, tá? Você faz lá lote A e lote B. Toda vez que a gente vai à prefeitura, muda, tá? A última vez que eu participei foi em março, que eles aprovaram. Eu já peguei a venda. O Ricardo manja disso, meu. O Ricardo fez. O Ricardo fez o estudo lá. Eu tenho um terreno lá que só dá 200 metros comercial, né? E eu posso, se eu subdividir, aumento para 400, 200 cada lote. Do comercial daí já não se arrega. Enfim, análise, aspectos legais, que é a parte do legislativo, e análise técnica, que daí é a parte onde o engenheiro lá e o arquiteto deitam e rolam. Vejam só, a gente está aqui, ó. Contrato, requisitos do registro, contrato particular, aí você vai ter lá a incorporação, requisitos do registro,
Falar da afetação, que é a parte contábil, a estruturação, aí adiante a viabilidade, porque a gente está chegando no final, então a gente vai entender o seguinte: se falar em corporação, eu tenho um norte de tudo o que acontece na corporação. Tinha os pedreiros que caem dos prédios, né? Licenciamento municipal e protocolo. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma proposta lá de incorporação, de permuta de terreno, de venda de terreno para incorporação, o que você tem que ter em mente? Fase negocial, fase em que você não vai começar a erguer o tijolo ou escavar o buraco, que é a fase de licenciamento. Imagine o seguinte, você tem lá uma casinha, você tem que derrubar a casinha. Então você vai ter lá, fazer a demolição. Aí, beleza, tem uma araucária, aí tem que ver lá como é que faz a araucária. Tem um riozinho, tem que ver o que faz com o riozinho. Então você tem toda uma parte pré-obra, você nem falou em obra, né? Você já está tendo todo um problema de documentação. Nos contratos, os incorporadores pedem para se colocar 24 meses aqui. A gente fala que vai ser 3 para fechar em 9, né? Então, é mais ou menos essa aqui a conta, tá? 9 meses ali, acho que é um prazo. Às vezes tem rembranhamento de terreno. Estou falando do sem desenvolvimento. Assim, aí você vai sentar com o incorporador e ele vai estruturar para você. Poxa, aqui vai ter que desmembrar, vai ter que unificar, vai ter que... E aí vocês vão acrescendo lá o prazo, tá? Fechou essa parte de documentação, eu vou ter um cronograma de licenciamento. Então, eu gosto de falar o seguinte: 60 dias para protocolar o pedido de alvará. Por quê? O engenheiro lá e o arquiteto pode levar mais 60 dias para fazer uma porra no projeto. Faz e protocola. Se tiver tudo errado depois, azar, você protocolou. Beleza? É só caneta vermelha. Por quê? Eu posso estipular um prazo para o Rafael Greca entregar o alvará na tua mão, Andressa? Não posso, entendeu? E aí eu vejo os contratos dos advogados, prazo para construtor entregar o alvará 90 dias úteis. Eu queria ver o filho da mãe contar o prazo 90 dias úteis. A gente já falou disso, né? Tem lá o aplicativo hoje. Mas, cara, faz o negócio certinho. Então vai ser 120 dias? 120 dias. 6 meses? 6 meses, beleza. Mas você tem que colocar esse cronograma. Então, qual que é o prazo? O prazo é de protocolo, beleza? Quando você lê um contrato, prazo para entregar o alvará aprovado, sabe que vai dar problema. Se você, corretor, não intervir nesse contrato, você não vai receber a sua comissão, porque o negócio não vai dar certo. Então, prazo para protocolo. Prefeitura tem prazo? Não tem prazo. Ela vai lá e faz o que ela quer. Ah, ele tem 30 dias, você pode lá brigar com ele? Pode. Aí você vai lá para o final da fila. Aprovou o final. Da aprovação final, começa o que interessa pra gente, que é o quê? Começar a edificar o nosso terreninho. Que é o quê? Que é o desenvolvimento de obra. Então, eu falo fundação, mas às vezes começa antes da fundação, né? Vai começar lá demolindo a casinha antiga. Aí a gente vai fazer a medição, ver se está na medida certinha. Fundação, estrutura, alvenaria, instalação e acabamento. Bem, sim, grosseiro. A casinha demolida é bem antes, porque para poder pedir protocolo... Você tem que estar com a casa demolida, Já tem que estar tudo demolido. O alvará de demolição, ele ocorre antes do alvará para começar, para aprovar o projeto. Aí... Isso. Aí, aqui a gente jogou, assim, números aleatórios, tá? Para você pensar que no final das contas leva 48 meses para edificar, se for um predinho. Então, X, porque daí o construtor é que vai falar, porque o corretor de imóveis e o dono do terreno não vão construir. Então o construtor vai falar, ó, aqui eu levo 4 meses para fazer a fundação, 6 meses para fazer não sei o quê, 8 meses não sei o que lá. Aí você fala para ele, então vamos pôr no contrato. Ele, então eu levo 12 meses para fazer a fundação, 12 meses, viu? Daí igual que você manda colocar no contrato, ele muda os prazos. Para complicar, Douglas, algumas construtoras, elas compram terrenos, eu não sei o que elas fazem, mas elas usam, vão construir daqui, começar a construir daqui a 2 anos. Elas têm que ter, acho que, um número de terrenos comprados. Eu tenho visto muito isso, estoque de terreno. Isso tem sido... Estoque de terreno. Isso tem sido um problema, porque assim, os clientes que estão fazendo a permuta, eles não querem. Especulação imobiliária. É o nome.
A MRV mesmo, esses tempos eu recebi um e-mail que eles estão fazendo venda de estoque. Eu ouvi dizer que tem construtora aí que tem 90 terrenos para fazer prédio. A GT diz que tem 48. Imagine. Qual? A GT. A Cima está vendendo todos os terreninhos pequenos dela, de Vila Isabel, para investir só nos terrenos. Assim, mais ou menos 2 mil metros ali. Aí beleza, então a gente tem lá aquele nosso amigo cronograma, certo? Depende do capital do cara. A gente tem lá o cronograma. Aí, como que você vai chegar pro tiozinho do terreno? Você vai chegar pro tiozinho do terreno e falar assim, tiozinho do terreno, ó, tá aqui a construtora, tá aqui a incorporadora. Chego lá eu, sou o incorporador. Sim. Esse cara aqui vai gastar 10 milhões no seu terreno. E aí você fala assim, você vai e passa o terreno para ele. E cadê a garantia? Tá? O que o pessoal mais faz um contrato, né? Qual que seria, na minha visão como advogado, o melhor cenário, tá? Na fase documental, ou seja, enquanto não há escavação, que não se pode voltar ao status quo ante, nessa fase, arras para garantir o negócio. Veja só, construtor e incorporador que não tem dinheiro não merece receber terreno de ninguém. Então é o seguinte, o cara vai fazer um projeto, aí ele vai ter um custo. Mas, se esse cara não fizer o projeto, se o corretor vai deixar de vender para outro, e o dono do terreno vai deixar de vender para outro, porque o cara vai fazer o estudo de viabilidade, picas para ele. Então, no meu entender, o que seria o melhor dos mundos? Obra de 5 milhões. Pega, arras, 100 mil, garante a comissão, sei lá, qualquer valor. Por quê? Se o cara não seguir o cronograma lá, de aprovação, de análise, blá blá blá, estudo de viabilidade, você já desfaz o negócio por culpa dele e fica com as arras. Você recebe a comissão. Beleza? Você pode até falar o seguinte, se aprovar na prefeitura, aí você devolve as arras para ele e pega lá outro tipo de garantia. Qual que é a melhor garantia? Não existe, tá? A melhor garantia que existia era a poupança. O Collor veio e tomou a poupança da gente. Então, todas as garantias têm muitos riscos. Imagine o seguinte, eu vou lá, o Ezequiel abre para mim a conta dele no Nubank e ele tem 28 milhões de reais na conta corrente. Ele pode ser o meu incorporador? Não pode? Pode. O meu celular está gravando lá. Eu pego o meu relógio hoje e eu transfiro numa carteira de Bitcoin os 28 milhões num passado de relógio. Aonde está o Bitcoin? Qualquer computador. Está na nuvem. Não, pior que não, sabia? Porque o Bitcoin ele pode estar no meu relógio. Existem relógios, esse aqui não é, mas existem relógios que têm carteira offline de criptomoedas. Sabia disso? Pendrive, não acredito que o pessoal fuma um outro, também. Então você pode pegar e transportar criptomoeda de forma offline. Como que a Receita Federal faz para pegar Bitcoin? Você sabe ou não? Quando você dá o comando de venda, ele pega. Só que se ele tiver na tua carteira, ele não tem como pegar. Ele consegue ver que está lá, só que ele não tem as duas senhas para pegar. Ele só tem uma hash, que é a hash pública. A tua privada ele não tem. Entendeu? Mas aí aquela história de novo que eu vou insistir contigo da arras, que vou dar pro tiozinho que tem aquela casinha de madeira, que tem uns 10 filhos. Para quem eu vou dar arras? Você vai dar para ele. Por quê? Porque se ele gastar as arras, ele perde o imóvel. Entendeu? Veja só, ramo imobiliário não deveria ser para amador. Mas é. Tem muito imbecil, muita gente burra. Comprando e vendendo imóvel, comprando imóvel em leilão, tem muito, tá? Mas a gente não pode inviabilizar as coisas, porque, veja só, o que é melhor? Você deixar na conta da imobiliária? Esse ano eu fiz 30 processos de golpe do Pix. 30 processos de golpe do Pix. Então é o seguinte, você recebe uma ligação,
Eu esqueci o teu nome, desculpa. Edson. Edson. Seguinte, Edson. Aqui... Que carro que é? Tem algum carro vermelho? Ah, vem aqui. Você troca lá pra gente de lugar? Edson. É o seguinte, sua conta foi clonada. Você precisa pegar e transferir ela por Pix para tua outra conta. Aí você, beleza, minha outra conta é tal. E aí o cara vai conversando com você, você passa tudo pro cara, você transfere o dinheiro, ele vai e rouba o seu dinheiro. Teve um caso essa semana, não é do meu escritório, passou na televisão, o cara conseguiu pegar 120 mil reais. A pessoa foi conversando com o estelionatário, vai aparecer uma compra assim, não sei como o cara teve acesso à conta dele. E o cara, meu Deus, é verdade. E depois ele foi descobrir, ele mesmo tinha feito aquela compra. Só que na hora do nervoso ali, o cara, sabe? Aí ele foi e tal, fez o empréstimo, fez o transferiu tudo pro estelionatário. Aí você, Gimene, que não tem nada a ver com a vidinha fodida do tiozinho que tem aquela casinha. Ele perdeu o dinheiro. Cai 100 mil na tua conta, aí vem o estelionatário, vai, leva o dinheiro embora. O que você tem que fazer? Você tem que devolver o dinheiro para ele. Corretor... Tida preto de quem que é? Você troca ali pra gente rapidinho, só porque o nosso vizinho precisa sair. Corretor de imóveis não é banco, gente, tá? Se vocês olharem lá no site da Noreg, se eu não me engano, eles estão agora cobrando uma taxa de custódia de banco. Então o cartório, no futuro, não sei se já está valendo isso, ele vai ficar lá com as arras. Olha como eles são bonzinhos. Vão cobrar só 3% do imposto. Como imposto de custódia do dinheiro. Aí você, corretor de imóveis, altruísta, que quer proteger o teu dono do terreno, enfia o dinheiro na sua conta. O que você vai fazer? Eu já cobrei 10 mil reais para regularizar uma contabilidade de um corretor de dinheiro que caiu na conta dele e era dinheiro de compra e venda, que era sinal, sabe? Calção. Tinha calção também no meio, a mulher que fez a locação. Então, assim, meu dinheiro na minha conta, seu dinheiro na sua conta. O corretor tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um negócio, mas ele não é banco. Eu vou cobrar mais uma taxa de banco. Aí, beleza, você contrata um seguro na conta e você faz. Show de bola. Mas o corretor não é banco. A profissão do corretor, a gente vai falar, é muito complexa. Não tem que ficar perdendo tempo com o banco. Então, garantias, tá? Qual que é a melhor garantia, então? A melhor garantia que tem é você ser fiador. Então, imagine o seguinte, a gente vai lá, eu sei que a Andressa tem 18 imóveis lá no CPF dela, então eu vou usar a Andressa como fiadora. Né? Então, ela vai incorporar lá, deixa o CPF dela vinculado. Quando a gente fala de fiança, não tem bem atrelado. No grupo lá, sempre o pessoal que pergunta. Para fazer um fiador, tem que ter 2 imóveis quitados? Não. Por quê? Se você indicar o imóvel no contrato de fiança, é calção, não é fiança. Ou se você falar que é fiança e é calção, é dupla garantia, você paga 12 aluguéis de multa. Beleza? Então, melhor garantia que tem é o cara ser um puta bilionário e aí você colocar o CPF dele no negócio. As alternativas são fiança bancária, que ninguém tem dinheiro para pagar, 10%, acho que 1%, né, do valor ao ano. Fazer uma coisa bem bacana, que é fazer um imóvel, a incorporação com o banco, então aí você está garantido. Então a Caixa vai lá fazer o apoio à produção, está resolvido. Qual que é o problema do apoio à produção? Você tem que ter uma venda X lá, pelo menos. 20%. 20%, digamos, dá 2 milhões. Como que os empreiteiros, os incorporadores fazem na prática? Faz as propostas lá falsas, ou sei lá, com R$1.000 de entrada, R$5.000 de entrada, e chega para a Caixa e fala, vendi já 20%. Se a Caixa aceitar, beleza, né? Mas você corre o risco de o cara não ter bem aquela venda. Mas a Caixa vai garantir. Então, se você for fazer o cadastro de reserva, beleza. Na verdade, não foi a produção, quando a pessoa faz a compra, aí já vai pagando para a Caixa mesmo. Então, mas aqui o problema é o seguinte, a pessoa fala o seguinte, vai ter o apoio à produção da Caixa, só que daí não tem ainda, né, porque você tem que ter primeiro a cota mínima. Então esse cara da cota mínima, se não atingir, ele está descoberto. Como que você compra imóvel, então, na planta? Paga o mínimo possível.
Ah, tem que ter os balões. Beleza, você vai lá, joga o máximo que puder e financia o máximo que puder. Por quê? Porque você vai ter o ganho do investimento, mas você não vai ter o risco de ter pago por uma incorporadora que pode ser a próxima em call, tá? O que você tem que olhar de documentação? Lógico, a matrícula atualizada do imóvel, certidão vintenária, para ver se não teve nenhum BOzinho para trás lá no terreno, certidão de R$11 e a quitação de tributos, tá? Como que se opera essa transação? O preço total é o valor global do imóvel, e aí você vai definir, né, vai ser definido um valor de custo de cada unidade. Então, lógico, quem vai fazer isso daí é o incorporador, né? O seu corretor vai ter pouca participação, mas só para você saber, então, quando a construtora vai fazer quando a incorporadora vai fazer um negócio, ela pensa no custo do terreno, no custo de execução e no lucro que ela vai ter lá ao final, tá? Parcelamentos, então, normalmente agora se são lá, você pode financiar 70%, logicamente você tem que pagar 30% no decorrer da obra. Por isso que eles falam, né? Compre o prédio no seu lá dando 5 mil de entrada. É 5 mil de entrada hoje, daí amanhã você dá a segunda parcela e aí você vai até pagar aqueles 30. Mas apoio à produção ainda está 80. Oi? No apoio está 80 ainda? Beleza. Porque é financiado pela Caixa. Ah, então no apoio você tem que pagar só 20 durante... Mas os contratos já assinados, novos não. Não, diz que vai ficar. Os que vai ser apoio vai ficar. Eu tinha visto que era 70. É porque naquela reunião o presidente da Caixa me falou que eram os que já estavam assinados. Vai ter esse cara da Caixa falou que Os que já estão assinados é garantido, né? já estão assinados. Os novos vão ter que assinar a nova lei. Ó, a gente vai finalizar bem rapidinho aqui, mas é uma parte bem importante, ó, presta atenção. Permuta. Como é que funciona a permuta? Sabe ou não? É igualzinho a compra e venda. Qual que é a exceção? Se você, estou falando da permuta simples, não a permuta de terreno por unidade construída. Se você não permuta lá, imóvel de 1 milhão por imóvel de 500 mil e mais dinheiro, se você não estabelecer no contrato que cada parte pagará as despesas do seu imóvel, você paga metade do mais caro. É só isso que tem diferente. O resto é tudo igual. Tudo. Se o advogado fala, não, aprenda, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer permuta. É a mesma coisa. A única coisa que muda é isso. Então, se a permuta for, te dou minha casa na praia, você me dá a tua casa no campo, permuta 100%, só troca, não tem ganho de capital, né? Permuta pura. Se tiver uma torna que for menor do que o valor da metade, né, do negócio, 40%, você tem então a permuta, você dá uma permuta com torna. Aquela parte que voltou em dinheiro é tributado em 15% se for abaixo de 5 milhões. Se for acima, daí é mais. Se for um valor diferente desses, se não for mais de 50%, são duas compra e venda. Daí não se fala em permuta. Quando a gente fala de permuta, no nosso esquema da apresentação de hoje de incorporação, o cara vai dar o terreno e o amiguinho, incorporador, vai dar alguma coisa. Se ele der permuta no local, então ele vai dar lá por futuras unidades construídas. Qual que é o problema? Que a gente nunca lembra. O terreno vai entrar lá no registro, vai ser feita a transferência do terreno por R$2 milhões e o tiozinho vai receber depois 9 milhões de unidades. Alguns cartórios estão exigindo, não acho que é errado, não tenho uma opinião formada, uma confissão de dívida quando você faz essa transação. Então, porque eu estou te dando o terreno e eu não estou recebendo nada em troca. Eu vou receber permuta futura. Aí faz a confissão de dívida. Imagina o seguinte, você vendeu o imóvel por 2 milhões, depois você recebeu 9 milhões de permuta, você tem ganho de capital de 7 milhões. Certo? Quem paga? Quem paga? Quem paga é o dono do terreno, porque o incorporador sumiu, né? Essa choradeira, a boca, o cara vem gritando, a boca desse E eu já vi o cara já querer processar o corretor. Aí ele falou assim, olha, veja, corretor não é assessor contábil, né? A gente pode falar pro cara? Pode, se a gente falar, a gente não faz negócio. Então, o azar do cara, o cara tem que ver meus vídeos lá para ele aprender. Não, mas eu falo, procure o
sei o contador. Eu sei até aqui. Você tem que ver o que você vai Daqui pra frente, cara. coisas para um profissional. Para um profissional, eu vou falar assim, eu tenho me aventurado nessa parte tributária, porque eu tenho um contador aqui no escritório o dia inteiro e tenho um Micheves que... Mas as incorporadoras ali não tem essa diferença. Quando você vai receber a unidade futura, eles não querem pagar o ITBI, né? Lógico. Aí o cara morre ainda no ganho capital no ITBI. E no ITBI? Por isso que nesse contrato tem que estar tudo bem certinho, quem vai pagar o quê. Aí eu tenho então a permuta, acho que eu não coloquei das outras, né? Eu tenho daí então, por exemplo, uma permuta por unidade. A escolha, né, a Andressa falou pra gente na semana passada, que o ideal é que normalmente você faz lá por torre, né? Então por torre, por face, por ser residencial ou comercial, então você vai lá estabelecer quais vão ser as unidades, para que não fique lá depois, como aconteceu no edifício da TAM, que eles deram para os permutantes só olha, vocês vão ficar com a parte comercial, renda vitalícia. Nenhuma das lojinhas estão alugadas, né, eu acho. Até hoje. Então, é pertinho do meu antigo escritório. Então tem que tomar cuidado. Mas o cosmopolita até hoje não alugaram. Qual vai ser o tipo de permuta que você vai fazer e até a própria comissão, né? Porque às vezes o corretor numa transação dessa recebe lá 10 unidades, 5 unidades e aí pega lá uns imóveis que não vende e vai ter que brigar com o marido e morar lá, sozinho. E aí formalizar isso, né? Então vai lá fazer o contrato e colocar no papel direitinho. Pode falar. Na permuta, vamos pegar uma pergunta simples. Terreno, dá para construir 4 sobrados, o proprietário vai ficar com 1, a construtora com 3. Qual que é a fórmula de recolher menos impostos, menos transmissão, comprar um quarto do terreno dele na escritura e o que faria? Cara, que assim, é muito difícil dar uma opinião genérica. O ideal era ver o caso a caso, porque, sei lá, de repente você tem lá uma unidade, um terreno que está com o preço muito defasado. Daí, talvez o ideal seja você fazer um preço do terreno um pouco maior para diminuir um pouco do ganho de capital. Mas cara, é muito difícil, assim. Aqui não consigo te falar, teria que ver o caso e fazer simulação, né? Mas quem faz isso é o contador, eu não saberia te dizer qual é o mais vantajoso. O mais seguro é fazer o quê? Num empreendimento pequeno, é você colocar, transferir para garantir, por exemplo, eu advogando para o construtor, transfere já para o construtor e faz a confissão de dívida ou faz uma hipoteca. Né? Você pode fazer, inclusive, se você fizer lá direitinho, você hipoteca lá a fração ideal do solo. Depois, quando faz a devolução, tem que fazer uma venda, recolhimento de ITBI e todos os impostos. Você teria 2 vendas. Ou você faz a SPE e paga ele com a unidade. Aí tem que ver o que vai valer a pena. Não sei. Fazer uma SPE, incluir ele como sócio. E passar o terreno para a SPE. Para a SPE, com patrimônio de afetação normal. Quando faz a incorporação, já poderia deixar fazer essa subida? Aí já divide. Ele fora da SPE. Eu acho que a hipoteca não... Porque a maioria das construtoras usam um fundo, né? Ou um banco. Não, mas eu estou falando de obra pequena. Eu estou falando de sobradinho. Sobradinho de construir com recurso próprio. Tem que ver. Penalidades. Tá? Tem muita gente que está com um conceito maluco de... Como é que chama? Quando você vai desfazer o negócio lá? Decisão? Não, a cláusula... Cláusula resolutiva expressa, tá? Gente, cláusula resolutiva expressa não é... Não quero mais você que se dane. Não é magia. Tá? Porque é o seguinte, veja só. Pense... Contrato de hoje, tá? Eu gosto das peças que assim, todo dia tem um negócio legal. Contrato de hoje. Transação, 1 milhão, acho que era 1 milhão e tarará. 200 mil seriam pagos a posteriori. Cláusula resolutiva expressa. Se o cara não pagar os 200 mil, desfaz o negócio. Posso desfazer ou não? Não posso. Por quê? Porque já pagou a maior parte. Adimplemento substancial do contrato. Então, o que você pode fixar ali? Uma multa só de até
25%. Outra coisa que é legal no patrimônio de afetação, se você tiver uma obra com patrimônio de afetação, a multa por causa resolutiva pode ser até 50%. Então, você tem lá o patrimônio de afetação, o cara vai pagandinho, blá blá blá, pagandinho, não quero mais brincar. Você fica com metade do dinheiro lá que ele pagou por causa de ter o patrimônio de afetação. Beleza? Patrimônio de afetação tem 50%. E se não tiver, 25%. Então, assim, é melhor vir fundo e pagar pouquinho e pagar como só o devedor. Exatamente. Só que a correção monetária pega o cara. Aí você faz É foda, né? Eu adoro o investimento. Aí você faz um hedge, abre uma conta, depois eu te mando lá. Você coloca em dólar, deixa em dólar. Aí tem um banquinho agora que você consegue pagar no bar aqui em dólar. É bem legal, dá uma sensação boa. É Norma, é um amarelinho. Cara, eu tô apaixonado. Fui pagar um negócio, deu só $50. Que legal. Aí depois eu lembrei que tá quase 6 o dólar. Ferrei. Mas é bem bacana. Mas em 90 e poucos era normal fazer em dólar negócio. Eu não sei se vocês sabem, quando o Brasil pareou o dólar lá com o Plano Real, foram aceitos contratos em dólar. Tá? Porque qual que é o problema? É a venda futura. Então, poxa, eu vou construir um prédio que me garante que não vai vir um sindicalista maluco lá e vai falar que o salário mínimo tem que ser de R$50 mil do pedreiro. O pessoal tá de volta, né? Então, pode fixar lá e aí você se fodeu, porque você não vai poder contratar como MEI, vai ser todo mundo CLT e é isso aí, é esse o valor. Então, quando você consegue fazer o hedge da moeda, né? Por exemplo, eu vou comprar um imóvel que vai ter um INCC. Faz um investimento que tenha lá algum tipo de exposição. Um fundo imobiliário, por exemplo, tem exposição. Aí você protege o dinheiro. Por mais que o teu preço suba, o teu rendimento lá também vai subir. Então eles vão se equiparar. Atraso na entrega das obras. Isso aqui é uma coisa que é muito importante. É papo de advogado. O cara foi lá e atrasou a obra. Ele pode atrasar até 180 dias, certo? Atrasou até 180 dias, beleza. Depois ele paga 1% de lucros cessantes pelo perda do aluguel. Tá lá na lei, show de bola. Se você entrar com ação com o seu advogado de rescisão do contrato, você não tem direito a lucros cessantes. Olha que merda, né? Então, o cara não te entregou, a lei fala que você tem direito a receber, só que aí você não vai receber porque você fez o distrato. Então, só tem direito a lucros cessantes quem permanecer no contrato. Aí você vai poder cobrar todas as outras multas previstas nesse contrato. Na rescisão por parte de quem está comprando o imóvel, tem a retenção lá que eu falei, 25% ou 50%. Tem jurisprudência do STJ já nesse sentido. Alteração de projetos sem aprovação. Então, por exemplo, você faz lá aquele pré-contrato lindo, altíssimo padrão, Calacata Gold da Insepa. Aí chega lá, tá o... Faz tempo que eu não faço reforma, eu tô sem referência. Lajota 30x30. O cara mudou lá o acabamento. O acabamento tá lá no memorial descritivo, certo? Aí ele foi lá e fez o quê? Ele ferrou o teu contrato. Não cumpriu com as especificações. Porta laqueada, entrega... Porta laqueada, entregou a portinha branca. Se ferrou. Tem que indenizar. Foro competente, quando a gente fala de imóvel, vai ser sempre do local do imóvel. Hoje, quando você vai vender um produto para o teu cliente, você tem que pensar em questões como, digamos que seja um prédio comercial, se ele tem central de ar-condicionado, se ele tem fotovoltaico, se os carros vão ter lá o sistema para poder ligar na tomada, reutilizar, a água reutilizável e tal. Tecnologia verde. Aí, 5 minutos. A gente já falou um monte de vezes isso daqui, tá? Eu acho que aqui não tem ninguém que está vindo a primeira vez assistir palestra minha. Corretor de imóveis não é incorporador, não é vendedor, corretor de imóveis é mediador do negócio. Então, vocês não devem ser responsabilizados, por
vícios construtivos, por falha na entrega. Por quê? Porque vocês não são avalistas, tá? Imagine a seguinte situação. Andressa, eu vou comprar esse imóvel aqui como investidor. Daqui a 3 anos, quando ele ficar pronto, eu vou vender e aí eu vou dividir com você meio a meio o valor do lucro. Aí a gente está numa sociedade. Mas... Você me garante que vai valorizar? Ou você me garante que vai valorizar, né? É uma situação. O que acontece hoje? Tem um monte de contratos mal escritos, principalmente em Santa Catarina, que levaram o judiciário a entender que o corretor é sócio da construtora. Tá? Por quê? Tem várias decisões, na apresentação que eu faço sobre permuta, a gente fala disso. O imóvel foi vendido, tinha um folder, vistas permanente para o Olimpo. Né? Tinha lá no folder, sacada com churrasqueira e água e luz individualizadas. Quando foram entregar, não tinha churrasqueira, nem sacada e nem água individualizada. O comprador falou assim, essa bosta eu não quero. E o juiz, muito bem. O corretor responde pela oferta, porque se não respondesse, para que eu precisaria de um corretor? Mas você tem a responsabilidade civil do corretor? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Pelo seguinte, corretor não é sócio. Mas... Só tem responsabilidade solidária quem é sócio. Eu vou te explicar, calma, respira. Vamos lá. Fiquem comigo. Quando que eu respondo solidariamente por alguém? Quando está na SPE? Não. Fraude, tá? Código de Defesa do Consumidor. SPE é outra coisa. Mas se tiver lá... Se eu tiver na SPE, para receber a minha comissão, eu posso não responder pelo todo, eu vou responder pelos 4%. Não pelo todo, porque aqui, naquele exemplo, o juiz mandou devolver os 700 mil reais. O corretor ganhou 30 mil na transação, na época. Ele foi condenado? Ele foi condenado solidariamente. Então, a solidariedade no Código Civil decorre da lei, da vontade das partes ou da fraude. Então, eu penso o seguinte, vamos vender esse imóvel para aquele trouxa e não vai ter churrasqueira lá. Beleza? Beleza. O que aconteceu? Se restou provado na ação de que o corretor sabia que não ia ter a churrasqueira, aí ele tem que responder. No caso ali, não tinha como ele saber que não ia ter, porque o cara foi lá e não executou. Entendeu? Então, assim, é totalmente diferente. Veja só, sócio, responsabilidade solidária é uma das coisas mais sérias que a gente tem. Por quê? Imagine o seguinte, eu vou aqui como advogado, e aí você me procura, eu falo assim, não, eu fiz o contrato aqui, eu garanto. Só que eu não fui lá ver se o apartamento existe. Como é? Eu vou garantir o contrato, não posso garantir que o prédio existe. O corretor garante que a construtora tinha idoneidade à época da transação. Entendeu? Então, tinha um RI. Beleza. Agora, corretor que vende sem RI, nos termos da lei da incorporação, comete o nosso amigo crime contra a economia popular. Economia popular, não, está na própria lei de incorporação. A lei de incorporação fala que comete crime contra a economia popular. E é solidariamente responsável a devolver o valor integral. Se não tiver RI. Tá? Aí eu vejo os corretores, quando eu falo isso, debochando. Mas a FG conseguiu uma liminar para poder vender CRI. A liminar é para a FG, não é para o corretor imbecil que está lá trabalhando de sol a sol em Balneário Camboriú. Entendeu? De pirata. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Quando eu falei isso lá na nossa comissão de direito imobiliário, viraram para mim e falaram o seguinte, mas a hora que sai o RI, baixa o crime e está resolvido. Porque teve um precedente lá atrás e tal. Eu falei assim, só que sabe qual é o problema da lei? É que um dia eles vão ler e vão começar a cumprir. Essa lei de 64 é a mesma lei de 64. O que aconteceu? Acho que um ano depois, começou a cair um monte de processo. Aí suspenderam a obra da FG, que ela conseguiu eliminar depois.
mas saíram suspendendo todas as obras. E imagine você que comprou o imóvel, confiando no teu corretor, e aí você vê na televisão falando que aquela obra é irregular. Se o cara entrar com o processo e falar, eu não sabia desse negócio aqui, você vai ter que devolver o todo. E aí, como que ficou aquele negócio do Parque das Artes? Não sei ainda. E aí era problema de crime ambiental. Você sabe como é que tá? O Parque das Artes, ele tá na verdade, assim, ó. Acho que tinha um processo, né? Levantou dinheiro com fundos imobiliários na época, né? Vários fundos pegaram muito dinheiro fora. E ele é de um fundo imobiliário hoje. Só que o fundo não pode levar, não pode vender por causa do crime ambiental. E quem Onde é o Parque das Artes? O Barigui ali, nós subidinho no Barigui. Tinha Barigui no cemitério. Aquilo complicou você. Mas o fundo não pôde vender ainda por causa do crime ambiental. Aí- Tentaram fazer uma venda, ali até um grupo, outro comprou, eles vieram para reclamar a obra, mas não deu. Daí por causa dos pinheiros que foi É que ali foi considerado área de amortecimento do Barigui. Isso. Mas aquele onde a CGL está construindo na mesma rua ali em cima, ficou enrolado lá uns 10 anos. Ficou, eu vendi alguma. A minha primeira NDA foi daquele terreno lá. Minha primeira NDA foi daquele terreno lá. Qual? Do lado da CGL, que pega do fundo da Tuiuti. Quase Terraceira ali, terreno, é? né, pra lá. Não, pra cima dele. É uma floricultura lá. A Jogasa lançou, eu comprei, aí eu desisti dentro de 7 dias. Mas eles pagaram lá umas multas. O problema Mas ali eles daquele venderam terreno, pra esse outro, Parque das depois Artes pra ali, Field, é depois que venderam eram pra muitas CGL. unidades. Sim, sim. 400 unidades ali, ia dar um Não, mas impacto estava muito grande. aprovado. Pode falar. Estava aprovado, só que eles Ministério Público que embalou. foi a Bargou. Luísa que mora na frente que entrou com o processo. Mas assim, os outros terrenos que é Fala aí embaixo. já foi tudo ali, já foi tudo embora. Depois a gente fala. Aí, daí então, só pra gente matar aqui, então, vocês são impactados a todo momento com lançamentos. Então tá agora, nossa semana aqui, venha pro Aia, Carlos e Carvalho, não sei o que e tal. Tem RI ou não? Aí eu tô com a coisa, tá? Você quer ver a reserva que tá lá? Toma, tem RI ou não? Não tem. Não tem RI. A Investpark e a Blue podem receber 1 centavo de alguém? Não podem, Ó, tá? tá escrito no espelho aqui, quer ver, ó? Então vamos mostrar, depois a gente coloca lá no Instagram. Aquela mesma construção que está feita no shopping cristal ali, ó, tá parada, o pessoal quebraram, tudo, os caras aventureiros tinham. Mas vendeu para o outro Aia, tem? Não, O outro Aia tem? Não. A construtora é fantástica. Disponível, reservada, em processo e vendida. Aham. Vendida tá zero. Tá reservada. É isso aí. Tá reservada, mas então não vai ter o nosso amigo troca de mãos de dinheiro, beleza? Por quê? Porque senão é crime contra a economia popular. Vender imóvel sem RI, lógico, é uma consultora grande, sabe disso, não vai cair na besteira. Beleza? Eles fizeram uma reserva, você faz uma reserva. Mas o corretor de imóveis, ele tem responsabilidade civil, né? A responsabilidade do corretor de imóveis é por A comunicação. fornecer espontaneamente todas as informações sobre o imóvel, agir de forma transparente. Então, por exemplo, sei lá, eu sou casado, ou sei lá, eu tô divorciado, e daí eu tô vendendo meu imóvel lá. Aí, só que eu não fiz o divórcio no papel ainda. O corretor sabe disso, que eu não fiz o divórcio no papel. Aí vai lá, acha um trouxa para comprar imóvel. Não, pode comprar imóvel, tá ótimo. Paga aqui 1 milhão de sinal, os 2 milhões daqui 2 semanas a gente vai assinar no cartório. Aí a corretora tem a autorização de vendas de um só do casal, não tem dos dois. Aí fala com a infeliz da mulher, a mulher não quer mais vender, ou quer aumentar o preço, ou quer não sei o quê. Aí você vai responder, entendeu? Mas não tem nada a ver com o Código de Defesa do Consumidor. Nada a ver. Por quê? Corretor de imóveis não vende produto. Corretor faz mediação. Artigo 722 do Código Civil. Todo corretor da mamãe ia dizer, eu estou vendendo. Não, eu estou... Você não está vendendo. Depois se colocaram corretor de sem meia, né? Cabelinho, corretor sem meia. Calcinha justa, né? Virou um negócio. Mas assim, isso na prática não existe, tá, gente? Não responde. Fechou?
Então a gente vai encerrar por aqui hoje, porque a gente extrapolou nossas 2 horas. Eu vou passar o slide para vocês depois de forma completa. E na semana que vem, tem mais, pode falar. Só uma pergunta. Claro. Você falou do ARRAS, que é um risco. Veja só. O ARRAS, qual que veja só, o juiz fala. Deixa eu tirar até. O ARRAS, ele fala, a lei fala o quê? Que o ARRAS é pagar, beleza? Se no contrato tiver lá a cláusula que as ARRAS serão depositadas na conta imobiliária, beleza. Você tem lá uma custódia daquele dinheiro. Tá bom? Não é calção. Calção é só na lei de locações. É custódia do dinheiro. Tá bom? Fiel depositário. Qual que é o problema? Quando você é fiel depositário, que essa aqui é a merda de ser advogado, para quem que você vai devolver se for desfeito o negócio? Quem perder a calça. Então o dinheiro tem que ficar com a imobiliária. Entendeu? Então o dinheiro tem que ficar com a imobiliária. Qual que é o certo? Você colocar que o dinheiro recebido das ARRAS, se for o valor da comissão, será utilizado para pagar a comissão, da qual as partes já dão quitação. Se o negócio for desfeito, elas que busquem lá a complementação das ARRAS. Mas se você tem um artigo, você coloca. Desfeito por força maior. Posso colocar no contrato todas as condições para não existir força maior? Posso. Então, força maior é coisa de advogado preguiçoso. O que não tinha previsão? Covid. O que não tinha previsão do Rio Grande do Sul? Terrenos desse Rio Grande do Sul, entendeu? Então, no nosso dia a dia, por exemplo, assim, se eu fosse comprar um imóvel e quisesse dar um golpe para não comprar ele, sabe o que eu fazia? Não pagava a parcela do meu cartão. O banco ia pegar, ia proibir, ia negar meu crédito. Entendeu? Foi um ato voluntário meu de me tornar inadimplente para desfazer o negócio. 99% dos contratos que eu vejo não tem uma previsão de que você se mantém você é obrigado a se manter com o nome limpo e não construir novas dívidas. Então, por exemplo, eu faço a pré-análise lá no correspondente, posso pagar 50 mil por mês de parcela. Aí eu vou lá, fico com inveja do meu irmão e compro um Porsche também, 50 mil parcela. O que aconteceu? Meu crédito foi pro vinagre. Então daí eu deixo de ter solvência, o banco vai negar meu crédito e aí você vai ficar devendo navios. Então é o seguinte, previsibilidade. Analisa lá e aí coloca certinho. ARRAS na conta, a parte da imobiliária, 6%, 4% você negociar, na conta da imobiliária. O resto, que se dane. Ah, mas tem risco. Tem risco. Tem. Qual que é o... Aí pronto, conta da imobiliária. Lógico. Aí você coloca equivalente ao parâmetro que está sendo... Que vai, Porque veja só, qual que é o risco, tá? Veja o seguinte, eu tenho terreno. Então, se eu não devolver o dinheiro, eu vou ter que perder em dobro. Entendeu? Então, você vai penhora o terreno do cara. Imagina essa situação, o cara não te devolve o dinheiro das ARRAS, que esse é o medo. Você vai lá, entra com uma ação, penhora o terreno do cara. E essa ação, inclusive, é uma ação de execução. Cara, eu vivi numa situação... Entendeu? É rápido. Se entra com ação hoje, amanhã você vai e bloqueia o imóvel. Entendeu? Você faz a anotação premonitória. Pro cara... Oi? Não, porque se o contrato tiver que vai ser pago as ARRAS, a ação para discutir sua execução. Você já penhora direto. Entendeu? Ai, desculpa, quase caí. Rapidinho, então só convidar vocês, semana que vem, eu e a Andrea Barros vamos falar sobre regularização imobiliária de forma geral, tá? A maior parte dos tipos de regularização. Na quinta, então isso aqui vai ser dia 19, semana que vem vai estar tipo, né, show. Na terça, dia 19, nossa regularização. Na quinta, eu, o Alexandre e o Maurício Beleschi vamos falar sobre leilões. E nas últimas 2 semanas, na última semana do mês, a gente ainda tem loteamentos, beleza? Obrigado a todos aí por... Todos vão ser aqui. O CityCast só aqui é no bar. Então você passa e fica, sabe? A gente faz a gravação das 6 às 7 e aí depois a gente fica aí trocando ideia. Beleza? Obrigado então, pessoal. Valeu, hein? Até mais. Obrigado.
Hoje foi na força do ódio. Tá bom.